Londres, Inglaterra. Estádio Wembley, 13 de maio de 1956. Domingo à tarde, 2h50 da tarde. O céu sobre Wembley é o céu que Londres reserva para os dias em que quer provar que pode ser cinza de maneiras distintas e especializadas. Um cinza baixo e úmido que pousa sobre os 80.000 espectadores, como uma cobertura que ninguém pediu, mas que todos aceitaram como parte inevitável do compromisso de assistir a futebol nesta cidade. A grama do estádio está perfeita, cortada com a precisão geométrica que os ingleses aplicam aos seus gramados da maneira que outros povos aplicam à arquitetura ou à culinária, como expressão de uma convicção cultural profunda sobre a ordem correta das coisas. A seleção brasileira estava na Inglaterra para uma série de amistosos. Não era uma Copa do Mundo, não havia título em disputa, não havia nenhum troféu no horizonte daquela tarde específica. Era o tipo de jogo que os jornais chamam de amistoso, com a palavra correta, porque diplomaticamente não existe outra opção, mas que os jogadores de ambos os lados sabem que não é amistoso de jeito nenhum. Era Brasil contra a Inglaterra, em Wembley, na segunda metade da década de 50, e isso significa que havia algo em disputa que não cabia em nenhum troféu, algo que se chamava maneira de entender o futebol. A Inglaterra acreditava, em 1956, com a solidez específica das crenças que nunca foram suficientemente testadas, que o futebol era inglês da maneira que a gravidade é inglesa, que qualquer coisa que acontecesse com o esporte no mundo era uma variação, talvez interessante, talvez curiosa, mas fundamentalmente secundária em relação ao original. O futebol havia nascido naquelas ilhas, havia sido codificado naquelas ilhas, e naquelas ilhas era praticado com a seriedade e a disciplina que o jogo merecia. O que os brasileiros faziam com a bola era visto, na imprensa inglesa da época, com uma mistura de fascínio e desconfiança. Bonito talvez, mas não futebol de verdade. Não futebol que funcionasse quando chegasse a hora de jogar de verdade. O nome que a imprensa inglesa menos sabia como tratar era Garrincha. Manuel Francisco dos Santos, 32 anos na época, nascido em Pau Grande, Rio de Janeiro, perna direita mais comprida que a esquerda, joelhos virados para dentro, um corpo que qualquer médico esportivo europeu teria descartado antes do primeiro treino com a segurança de quem conhece anatomia. Um homem que devia ter sido impossível como atleta, pela simples lógica do esqueleto que carregava. E no entanto havia a bola. Quando Garrincha tocava a bola, as leis que governam a biomecânica dos corpos humanos pareciam renegociar seus termos. O zagueiro que estava marcando Garrincha naquela tarde se chamava Harold Whitmore, 28 anos, 6 anos de primeiro time no clube da primeira divisão inglesa. Um homem construído para o futebol inglês da época, grande, forte, disciplinado na marcação, com o tipo de postura que comunicava aos atacantes adversários que aquele seria um dia longo e pouco recompensador. Whitmore tinha marcado atacantes de meia dúzia de países diferentes nos últimos anos de jogos internacionais. E a conclusão a que havia chegado através dessa experiência era sempre a mesma. O futebol era fundamentalmente sobre força física e posicionamento. Qualquer coisa além disso era teatro. Ele viu Garrincha pela primeira vez quando o brasileiro entrou em campo aquecendo antes do jogo. Viu as pernas, viu os joelhos, viu a maneira torta e quase cômica com que aquele homem pequeno se movia o campo. Disse algo para um colega na linha, em inglês, com o volume e a casualidade de alguém que não espera que a observação vá além dali. O colega riu. Ambos seguiram aquecendo. O jogo começou. Os primeiros 15 minutos foram o tipo de futebol que ambas as equipes conheciam bem. O Brasil tentando organizar sua circulação de bola, a Inglaterra impondo pressão física e velocidade de transição. Whitmore cumpriu sua função de marcador com eficiência nos primeiros contatos, chegando forte, disputando com o corpo, estabelecendo desde cedo o tipo de marcação que em inglês se chamava com um orgulho específico de determinado. Na 17º minuto, Garrincha recebeu a bola pela primeira vez no lado direito do campo. Whitmore estava 2 metros à sua frente. O que aconteceu nos próximos 4 segundos foi documentado por 3 fotógrafos diferentes, posicionados ao redor do campo, e descrito com vocabulário sem precedente pelos comentaristas brasileiros que acompanhavam a partida. Os comentaristas ingleses usaram uma palavra mais contida, remarkable. Garrincha deu o primeiro passo para a esquerda. Whitmore seguiu. Garrincha parou. A bola foi para a direita. Whitmore foi para a direita. A bola não estava mais ali. Whitmore virou. Garrincha estava do outro lado. Whitmore virou outra vez. Garrincha já havia passado. O processo levou 4 segundos.
4 segundos durante os quais um zagueiro de 6 anos de primeiro time inglês foi movido para 3 direções diferentes por um homem com as pernas tortas, que agia como se o defensor fosse um obstáculo estático numa pista de obstáculos que só ele conseguia ler. Os 80.000 em Wembley fizeram um som que os estádios ingleses não costumavam fazer. Não era o som do aplauso automático. Era o som de 80.000 pessoas processando uma informação que chegou antes que o cérebro tivesse categoria onde arquivá-la. Garrincha chegou ao fundo e cruzou. O gol não saiu, mas isso não era de longe a parte importante daquele momento. Whitmore reorganizou sua posição no campo com a expressão controlada de um profissional que não permite que o rosto transmita o que está acontecendo internamente. 5 minutos depois, Garrincha recebeu novamente. Whitmore estava pronto desta vez, com uma postura mais fechada, o peso distribuído de maneira diferente, a intenção de não ser levado desta vez para a esquerda, porque ele havia registrado que o drible começa para a esquerda, e então inverte. Tinha uma teoria. A teoria estava errada. O drible desta vez não começou para a esquerda. Não começou para nenhuma direção que Whitmore havia catalogado na primeira repetição. Começou com um movimento do ombro que fazia o centro de gravidade de Garrincha sugestivamente sinalizar para a frente, e na fração de segundo em que Whitmore ajustou sua postura para conter o avanço frontal, a bola foi para trás, girou, e Garrincha estava de novo do lado errado. 2 dribles em 10 minutos. Whitmore havia sido desmanchado 2 vezes com movimentos completamente diferentes entre si. O que é a parte mais desconcertante, porque não havia padrão para memorizar. Não era repetição. Era improvisação acontecendo tão rápido que o defensor chegava sempre meio segundo atrasado, num jogo que Garrincha havia mentalmente terminado antes de comecê-lo. Foi depois do segundo drible que Whitmore disse a frase que os cronistas daquela tarde registraram de maneiras ligeiramente diferentes, mas com um núcleo consistente. Um dos fotógrafos brasileiros que estava posicionado próximo da linha lateral afirmou ter escutado com clareza. Um outro cronista inglês que estava na área de imprensa disse que escutou da boca de um dos reservas ingleses que estava ao lado dele. Mas a frase circulou e foi confirmada por fontes suficientes para que sua existência naquela tarde não seja razoavelmente duvidada. Whitmore disse em inglês para um companheiro que passava próximo: "Este drible brasileiro não funciona aqui. Eu já entendi o truque." O companheiro não respondeu. Havia acabado de ver os 2 dribles. O intervalo chegou com o placar em 0-0, o que era o placar correto para aquele jogo naquele momento, porque nenhuma das 2 equipes havia produzido o suficiente, além da esgrima tática, e de 2 episódios no lado direito, que os 80.000 espectadores já estavam comentando nas arquibancadas, com a urgência das coisas que precisam ser descritas, enquanto ainda estão frescas na memória. No segundo tempo, a história do jogo virou a história de uma tarde específica. A tarde que aqueles que estavam em Wembley, naquele maio de 1956, ainda contariam décadas mais tarde com o detalhe particular com que se contam as coisas vividas, não as coisas lidas. Garrincha recebeu a bola no mesmo lado direito aos 19 minutos do segundo tempo. Whitmore estava posicionado entre ele e a linha de fundo, com a postura de alguém que agora havia ajustado sua abordagem pela terceira vez, mais recuado, mais cauteloso, esperando, não reagindo ao primeiro movimento, mas ao segundo, a teoria sendo que se você espera mais tempo, você captura o momento real e não o movimento falso. Garrincha olhou para Whitmore. Whitmore olhou para Garrincha. Houve um segundo de pausa que os que estavam perto do lado do campo descreveram depois como um segundo carregado de alguma coisa, que não era exatamente tensão, mas que era da família da tensão. O segundo antes do inevitável, mas antes de que o inevitável se revele. Então Garrincha fez algo que ninguém havia visto fazer nos 2 dribles anteriores. Ficou parado. Completamente parado. Com a bola aos pés. Olhando para Whitmore. Não como intimidação. Não como provocação. Como uma pergunta. A postura de alguém que está esperando que o outro tome uma decisão. Whitmore não tomou decisão. Ficou no lugar. Os 2 ficaram parados por 3 segundos que pareceram muito maiores. Então Garrincha sorriu. Não um sorriso calculado, não um sorriso de arrogância, o sorriso de alguém que está genuinamente se divertindo, que considera aquele momento, aquele impasse específico, uma das melhores coisas que aconteceram nesta tarde particular. Um sorriso de menino que encontrou no jogo exatamente a alegria que foi buscar. E então driblou Whitmore pela terceira vez. Desta vez o drible não foi para a esquerda, não foi para a direita, não foi frontal,
Não foi nada que tivesse nome imediato na geometria dos movimentos que Whitmore havia catalogado. Foi a soma de várias intenções simultâneas, que chegaram ao defensor ao mesmo tempo, e que, portanto, não chegaram a nenhuma conclusão útil, porque um corpo só pode ir para um lugar de cada vez, e a bola já havia decidido para onde estava indo antes que o corpo chegasse a nenhuma conclusão. Whitmore foi para a esquerda. A bola foi para a direita. Garrincha chegou ao fundo. Não cruzou desta vez. Parou. Olhou para trás para onde Whitmore estava se reequilibrando. Esperou. Whitmore chegou até ele. Garrincha driblou de volta para dentro do campo, passando pelo mesmo defensor pela quarta vez, desta vez no sentido contrário. 4 dribles sobre o mesmo zagueiro no mesmo jogo, em direções completamente distintas, com 4 movimentos que não partilhavam entre si nenhum padrão memorável, além de que todos terminavam com Whitmore do lado errado. 80.000 pessoas em Wembley. Silêncio por um segundo. Depois, o tipo de barulho que estádios fazem quando viram palco de algo que não haviam sido contratados para o qual ser palco, mas que recebem de qualquer forma porque a realidade não pergunta permissão. O jogo terminou em 0-0. No futebol internacional dos amistosos, esse é um resultado que sai dos jornais em 2 dias. Mas o que aconteceu naquele lado direito de Wembley naquela tarde de maio não saiu dos jornais em 2 dias. Saiu dos jornais ingleses com uma leveza que a imprensa inglesa usava quando precisava reconhecer algo que preferia não ter que reconhecer. Com palavras como extraordinary e unprecedented, colocadas em frases que tentavam ao mesmo tempo descrever e contextualizar, isto é, colocar num quadro de referência que tornasse a coisa menos perturbadora para o quadro geral. Saiu dos jornais brasileiros de uma maneira completamente diferente. Saiu como aquilo que era a demonstração pública e incontestável de que o que Garrincha fazia com a bola não era decorativo, não era entretenimento secundário para ser apreciado quando o jogo sério já havia sido decidido por outras vias. Era o jogo. Era uma linguagem de futebol que antecedia qualquer sistema tático e qualquer teoria sobre posicionamento porque era mais velha do que sistemas e teorias. Era a linguagem do corpo em diálogo com a bola antes que alguém houvesse inventado a palavra posicionamento. Harold Whitmore concedeu uma entrevista para um jornal inglês 2 meses depois daquele jogo, quando o verão havia chegado, e as memórias de maio haviam assentado o suficiente para serem examinadas com alguma distância. O jornalista perguntou sobre Garrincha. Whitmore ficou em silêncio por um momento que o jornalista descreveu como mais longo do que os silêncios normais entre pergunta e resposta. Eu tinha uma teoria para cada drible, disse Whitmore finalmente. Depois do primeiro, aprendi o segundo. Depois do segundo, aprendi o terceiro. E cada vez que eu achava que havia aprendido, ele fazia algo completamente diferente do que havia feito antes. Pausa. Não havia nada para memorizar porque ele nunca repetia. E eu acho que ele não repetia não porque escolhesse não repetir. Acho que ele não repetia porque o próximo drible simplesmente aparecia da situação como aparece uma conversa, sem planejamento, sem roteiro. Era espontâneo. E contra algo espontâneo não existe preparação que funcione completamente. O jornalista perguntou se havia dito alguma coisa em campo naquela tarde que ele lamentasse. Whitmore olhou para fora da janela do café onde estavam sentados. Disse que havia entendido o truque. Disse. Não havia truque nenhum. Era exatamente o oposto de um truque. Um truque é algo que se repete. O que ele fazia era o oposto de uma repetição. A história de Garrincha em Wembley naquele domingo de maio entrou no vocabulário do futebol brasileiro, da maneira que entram nesse vocabulário as coisas que confirmam algo que o futebol brasileiro já acreditava sobre si mesmo, mas que ganham peso quando são confirmadas no lugar mais improvável e mais resistente possível. Não era que os brasileiros precisassem de confirmação, mas a confirmação de Wembley tinha um peso específico que confirmações em outros lugares não tinham da mesma maneira. O drible do Garrincha não era uma técnica. Era isso que ficava quando a história era contada nas escolas de futebol do Brasil nos anos seguintes, quando treinadores de categorias de base conversavam entre si sobre o que tentavam ensinar e o que era impossível de ensinar. O que Garrincha fazia com a bola não podia ser ensinado porque não havia sido aprendido. Havia sido encontrado. O modo como se encontram as coisas que estavam presentes antes de qualquer processo consciente de descoberta. Havia sido encontrado num quintal em Pau Grande, com pernas desiguais e joelhos tortos, e o tempo que a infância pobre em certas partes do Brasil oferece de maneira paradoxalmente abundante, que é o tempo de ficar com a bola sem que ninguém esteja organizando ou avaliando ou medindo. Era o futebol como linguagem anterior à teoria.
como o diálogo entre o corpo e a bola que prescinde de plateia, de treinador, de sistema, de qualquer mediação entre a intenção e o movimento. Harold Whitmore aposentou-se do futebol profissional em 1962. Em sua última entrevista antes de se retirar definitivamente da vida pública, perguntaram novamente sobre aquela tarde em Wembley, porque essa pergunta o seguiu durante toda a carreira e continuou sendo feita porque continuou sendo respondida de maneiras que valiam a pena registrar. Foi o jogo em que aprendi mais, disse Whitmore. Não sobre como marcar alguém, sobre o que o futebol pode ser quando está sendo jogado por alguém que não está pensando sobre o jogo, mas que simplesmente está no jogo de uma maneira que torna a análise posterior irrelevante. Garrincha nunca deu declarações sobre aquela tarde de Wembley. Quando perguntado, nas poucas entrevistas que concedeu ao longo da vida, sobre o que pensava enquanto driblava, a resposta era sempre variação do mesmo tema. Não pensava em nada. Estava com a bola. O que acontecia, acontecia. Era assim. Essa resposta frustrava os jornalistas que queriam teoria, que queriam metodologia, que queriam que o gênio pudesse ser explicado de dentro para fora, porque gênios explicáveis são mais confortáveis para quem os documenta. Mas a resposta era honesta. E a honestidade dela era, de certa maneira, a coisa mais reveladora que Garrincha poderia ter dito sobre o que aconteceu naquela tarde cinza de Londres, quando 80.000 ingleses viram um homem com pernas tortas dobrar um zagueiro que havia dito que entendia o truque, 4 vezes, em 4 direções, sem repetir nenhuma vez, sem planejar nenhuma vez, apenas jogando o futebol que havia sido encontrado num quintal em Pau Grande, antes que alguém lhe explicasse que com aquele corpo não era possível jogar.